Quando a gente falava a respeito do mal que seria ter o Lula de volta na presidência, muita gente não acreditou. Pessoas que não tinham memória histórica por não viver ou simplesmente por não se importar na então época do PT. Muitas pessoas acreditavam que aquele momento era um momento bom, mas no fundo eles só simplesmente davam migalhas para as pessoas para que as pessoas acreditassem que ali era um governo bom. Hoje nós estamos começando a viver uma grave crise que vai se acometer na nossa nação. O PT ele tem um modus operandi muito específico para dominar tudo que ele invade. Ele tem a filosofia de inchar e aparelhar o sistema. E nessa filosofia, o Brasil atual ele está muito suscetível, é uma terra muito fértil para isso. Eu vou mostrar para vocês essa reportagem aqui, porque nosso objetivo aqui é trazer notícias para você, não simplesmente o meu comentário, mas eu quero trazer notícias para que vocês e as demais pessoas que assistirem tirem suas próprias conclusões a respeito do que está acontecendo. Lembrando que essas notícias estão no Zap Brasil, primeiro link da descrição. Vamos lá? Lula vai ter 10 mil cargos comissionados para distribuir. A gente sabe muito bem como é que funciona a questão do aparelhamento do sistema. A gente que tem um pouco mais de orientação, a gente sabe muito bem como é que funciona, mas a gente precisa mostrar para as outras pessoas. O presidente Lula vai ter cerca de 10 mil cargos comissionados para distribuir na esplanada dos ministérios. A ferramenta dará ao petista poder para instalar em postos de chefia as pessoas ligadas a partidos como o PT, em função da baixa relevância durante o governo Bolsonaro. Em 2023, o número de cargos comissionados aumentará em virtude das 14 novas pastas criadas, totalizando 37 ministérios. Aí eu entro na questão do aparelhamento do sistema, do inchaço do sistema. Viu o tanto de ministério que ele vai criar? É até errado falar, mas nada mais justo porque desde 2009 eles estão vivendo essa grave crise de abstinência que se implantou com o governo Bolsonaro. Um governo que não teve corrupção, independente do que eles falem, não teve corrupção. E eles estão vivendo essa grave crise de abstinência por falta de dinheiro público. Eles vão criar todos esses ministérios. Além da abstinência, eles precisam inchar, porque eles precisam colocar mais pessoas com poder de influência. Eles precisam inundar as pastas, as secretarias de pessoas que têm o mesmo ideal, a mesma ideologia. Você imagina como vai ficar um MEC a partir desse momento, partindo do pressuposto que o Lula quer acelerar o pé. Ele não vai ser mais o mesmo Lulinha moderado que antes. Ele vai querer acelerar o pé. E pessoas assim, elas influenciam diretamente, assim como, por exemplo, no MEC. O MEC é um celeiro de novas pessoas, porque o que é determinado com a normativa simples do MEC, sem precisar passar pelo plenário nem nada, vai conduzir o futuro de toda a nação, de todas as crianças que estudam no ensino público. Tendo o pressuposto que o ensino particular segue as mesmas premissas do ensino público, então acaba que a gente vai ter toda uma geração influenciada pela grave influência do PT, da esquerda, no Ministério. Outro detalhe também, por exemplo, no Ministério da Saúde, com a exploração de políticas como ideologia de gênero e aborto, muitas coisas vão acontecer nocivas. Mas assim, para você que acha que esse é um mal que é difícil de enfrentar, um mal impossível de enfrentar, eu vou falar para vocês, não é não. Porque em 2003, quando o Lula assumiu, ele tinha uma força tremenda. Ele tinha a mídia próxima a ele tinha o parlamento próximo a ele, não tão próximo, mas próximo. Ele tinha diversas coisas e ele ainda não tinha mostrado quem ele realmente era. Tinha mostrado no Lula anterior, mas todo mundo achava que ele tinha mudado, que aquela mudança, aquele banho de cheiro que ele tinha tomado tinha sido uma mudança seria um novo homem. O decorrer do tempo nos mostraria que isso não é verdade. Porém, hoje, Lula é uma pessoa chagada, é uma pessoa estigmatizada. Todos nós sabemos quem é realmente Luiz Inácio Lula da Silva. E para isso, a gente precisa explorar bem essa imagem do Lula, que até a própria imprensa já vem começando a refutar. No último vídeo, vocês viram
um jornalista dentro de um bate-papo, daqueles diálogos, né, que eles têm agora nesse formato novo que tem da televisão, a gente viu o jornalista refutando. E agora, gente, por incrível que pareça, o Estadão, a respeito dos ministros de Lula, o Estadão refutando o Lula, do Grupo Globo refutando o Lula já, antes mesmo de começar a eleição. Absolutamente decepcionante. Eles acham decepcionante a forma como o Lula tá entregando os novos ministros. Realmente, gente, quem acreditou nessa frente ampla ou era muito ingênuo ou era muito mau caráter. Porque acreditar que o Lula, com tudo que ele passou, ia dar espaço para frente ampla é muito bobo, gente. É muito bobo. E agora eles vão pagar. Né? Eles vão pagar tristemente. Publicado no último dia 24, o editorial do jornal Estado de São Paulo criticou o presidente eleito do PT em virtude da nova esplanada, majoritariamente petista, de homens brancos, de meia idade e com muito dinheiro no bolso. Cadê aquela parada da inclusão social que o povo bobo tanto acreditou que ele ia explorar? Gente, chega a ser ridículo, sabe? Chega a ser infantil, é tão infantil que beira ao ridículo mesmo. E assim, o que a gente pode falar a respeito disso? A gente precisa se preparar. Eu tenho esse trabalho aqui e eu tô apenas começando. E eu preciso da ajuda de vocês para chegar a novas pessoas. Mas tem muita gente que já está trabalhando com isso há muito tempo. O nosso objetivo não é simplesmente fazer um postzinho. Eles estão há muitos anos se preparando para isso. E a gente está lutando com eles, com postzinhos no Instagram, no Facebook, né, um grupinho de WhatsApp. Gente, não, vamos nos coordenar, vamos aprender a trabalhar, assim como eles, unidos com o mesmo objetivo. Vamos mostrar para o mundo quem é Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos mostrar para as pessoas que ainda não souberam. Vamos dar foco nos erros dele. Vamos dar foco, ênfase na maldade dos esquerdistas, da ideologia de esquerda. Vamos tirar as pessoas desse cativeiro. Esse é o convite que eu faço para vocês. Por isso que eu estou aqui, saindo da minha zona de conforto. Para isso que eu estou aqui. Venham comigo, me ajude compartilhando esse vídeo. Deixe seu like, por favor. Compartilhe. Vamos fazer com que as pessoas saibam quem é o PT. Vamos fazer com que as pessoas criem coragem para falar o pouco que elas sabem a respeito disso. Eu não sei praticamente nada, mas eu não consigo mais ficar parado assistindo tudo isso que está acontecendo. Deixe seu like, compartilhe. Siga meu Instagram. E eu só tenho a agradecer. Se você ficou até aqui, eu tenho muito a te agradecer, meu irmão. Fiquem com Deus. Até mais.